Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Levante sua Bíblia para o céu. Você que trouxe a sua Bíblia, alegria. Pastor, a minha está aqui no meu celular, então profeticamente levante também o seu celular, tá? Eu trouxe aqui no iPad, iPod, não sei o que, levanta aí, tá? Levante sua Bíblia ao céu. E diga comigo assim: a palavra de Deus é verdade, alimento e vida para a minha vida. Diga: Deus, pela tua palavra, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro de Êxodo. O segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro do Êxodo, capítulo de número 32. Eu fiquei por muito tempo com a minha mãe em uma igreja que nós entendíamos que quando Deus, Ele quer falar, Ele fala através da palavra. E eu entendo que esta palavra, irmã Rosana, Deus abençoe a sua vida. Ficou, né, filha, para o culto. Deus abençoe. E essa palavra, ela é muito verdadeira e ela traz todo o alimento necessário para o nosso coração. E quando eu e minha mãe, muitas vezes sem saber o que fazer, quando ainda eu era uma criança, eu ia com a minha mãe para o culto e eu via ela pedindo a palavra: Deus, fale comigo pela palavra. Não precisava ninguém revelar nome de ninguém, não precisava ninguém curar ninguém, não precisava de ninguém ser tão singeloso ou carinhoso com ninguém, porque a palavra de Deus, ela estava sendo pregada. E quando a palavra de Deus é pregada, ela gera em nosso interior, em nosso coração, saúde e vida para sempre. Então eu louvo a Deus pelo tempo que eu passei ao lado da minha mãe, vendo ela ir para a igreja em busca de a palavra de Deus. E eu creio que essa noite Deus, Ele trocou a mensagem porque Ele deseja falar com alguém. Confesso aos irmãos que falaria no livro dos Atos dos Apóstolos sobre um jovem chamado Eutico que estava sentado na janela e ele caiu da janela. Mas Deus falou para mim que essa seria a palavra dessa noite. Põe a mão no seu coração e diga comigo: a palavra de Deus é o que eu preciso como revelação. Amém? Diga para essa pessoa do seu lado, diga assim: o único barulho saudável, diga, é glória a Deus e aleluia. Amém? Então saia do seu WhatsApp, saia do Facebook e também nem adianta você falar assim: não, eu estou aqui no meu celular porque eu estou com a Bíblia aberta. Mas a tentação é grande você fechar a Bíblia e dar uma olhadinha para ver o que te mandaram aí. Então é com muita sinceridade no meu coração que eu peço isso. Nós temos pouco tempo para pregar, mas dentro desse pouco tempo, na verdade eu falo pouco tempo de culto, porque eu acho que 2 horas de culto é muito pouco. Quem concorda? Deus merece muito mais. Se fosse para nós cultuar de verdade como Deus espera, nós deveríamos passar o dia todo num culto. Amém, irmãos? Nossa vida deveria ser. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu quero nessa noite ler com você o capítulo 32. E para ganharmos tempo eu vou ler com vocês o verso de número 15 e 16 do capítulo 32. Quem encontrou, diga amém. O versículo 15 e 16. Somente esses 2 versículos vai nos trazer uma luz para aquilo que nós vamos aprender na palavra de Deus nessa noite. Está escrito assim: e voltando-se, Moisés desceu do monte com 2 tábuas. Quantas tábuas? As 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas.
E as tábuas eram a obra de Deus, também escritas, era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Repitam comigo o início do verso 16. As tábuas eram obra de Deus. Mais uma vez, as tábuas eram obra de Deus. Quantos amam a obra de Deus? Vou perguntar outra vez para ver se você se liga. Quantos amam a obra de Deus? Amém. Nós amamos a obra de Deus. O texto que me faz pregar esta noite é o texto que está narrando a história do nosso profeta, o maior legislador que a história conta, um homem que conseguiu oferecer ao povo 613 leis para poder organizar uma sociedade totalmente desorganizada naquela época. Um homem que inventou lei para todos os casos de desordem que uma sociedade pudesse enfrentar na época. Esse homem, por nome de Moisés, não é só o maior profeta do Antigo Testamento, como também ele é alguém que gozava de uma intimidade muito especial com Deus em todos os aspectos. Entre todos os momentos especiais de Moisés, ele tinha um que hoje me faz pregar: a maneira que Deus amava falar com ele, a maneira que Deus gostava de se expressar a ele, a maneira que Deus gostava de perguntar para ele algumas opiniões. E eu não consigo entender na minha mente tão limitada, como que Deus, sendo tão grande e glorioso, vai parar para pedir opinião para um mero mortal? Como que alguém como Deus, que não pede opinião para ninguém, que não precisa de ninguém, que não necessita de ajuda humana, ele simplesmente desce e vem conversar com Moisés e contar para ele um desejo do coração. E aí Moisés intervém e Deus simplesmente ouve ele e muda a estratégia, porque Deus ouviu a opinião deste homem. Que homem sensato era esse, que no capítulo de número 18, a exemplo disso, do livro do Êxodo, depois você tem Números e tantos outros livros, ele escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. O Moisés, ele está muito cansado, e Deus via o cansaço dele. Um dia Deus usou o sogro dele para dizer a ele o que ele deveria fazer, e o que ele fez deu tão certo, que ele passou a ser o maior conselheiro de conselheiros que a terra já conheceu também. Porque uma coisa é você ser líder de liderados, outra coisa é você ser líder de líder. Uma coisa é você ser pastor de uma igreja, outra coisa é tentar ser pastor de pastores. A nossa ideia muda, a nossa maneira muda. E Moisés, ele subiu o nível de uma maneira tão gloriosa, que ele nem pensava em pecado, que ele nem pensava em retrocesso, que ele nem pensava em voltar atrás, porque a sua vida estava pautada em uma aliança profunda de maturidade com Deus, coisa que nós temos muita dificuldade para viver. Agora, olhe para cá e preste bem atenção. 32 de Êxodo é o dia em que ele está em cima da montanha, recebendo de Deus, depois de 40 dias, as revelações para organizar a terra. E para descer de lá, e alguém olhasse para ele e dissesse para ele assim: foi Deus mesmo que falou com você, ou você teve um sonho de barriga cheia? Ele teve que simplesmente levar consigo 2 tábuas de pedra. E as 2 tábuas que ele levou não tinha nenhuma escritura, e todo o povo teve que ver que as 2 tábuas não tinha nada escrito nelas. E ele sobe e fica durante um período longo de tempo. Alguns sábios da palavra dizem que nem comer ele comeu, nem beber ele bebeu. Tentou não dormir durante esse tempo, e se não fez essas primeiras, também não precisou nem ir ao banheiro, porque ele estava chegando a uma estatura divina para receber de Deus as instruções para nos ajudar hoje na terra. Esse homem, naquele período em que ele está, num período de retiro espiritual, Moisés, ele pede para Deus que queria ver a glória de Deus. Ele disse: Deus, mostra-me a tua glória. E Deus disse: Moisés, se eu mostrar a minha glória para você, você não aguenta. Então eu vou te esconder na fenda da rocha, e quando eu passar, você vai me ver por trás, você vai ver as minhas costas, porque ninguém consegue ver a minha face e permanecer vivo, porque a glória de Deus é coisa séria. Diga glória a Deus por isso. Eu vou falar de novo, agora não vou precisar de pedir. A glória de Deus sempre foi e sempre será coisa séria.
E Moisés queria simplesmente ver e constatar a glória de Deus. E Deus disse, não pode. Ele disse, mas pelas costas ou de frente, por favor, me dê a sua glória. Porque se eu não tiver contato com a tua glória, eu não descerei daqui. Eu não me movo daqui sem a tua presença. E o tremendo de olhar para esse texto é que o capítulo 32 diz que ele demorou a descer. Diz que ele está demorando porque Deus está passando tudo para ele. Desde como fazer um culto, desde como preparar o altar do incenso, desde como convocar os sacerdotes. Deus estava falando para ele acerca de tudo que era necessário. E como o tempo foi passando, o povo que estava lá embaixo, que era a igreja de Moisés, uma população de quase 4 milhões de pessoas, estão assentados lá embaixo, esperando que o pastor Moisés desça. Como o pastor Moisés não desceu, eles tiveram uma ideia, e para ter essa ideia foram falar com o vice-presidente da igreja. E o vice-presidente da igreja se chamava Arão, o sacerdote dado por Deus. E eles chegaram em Arão e disseram, Arão, nós temos um problema. O nosso pastor Moisés subiu para esse monte e não desce mais, parece que eu acho que ele morreu lá em cima. Por que ele não desce? A gente até vê uma nuvem descendo no cume do monte, aquele monte troveja, aquele monte faz tanta coisa, mas é verdade que ele não desceu, então nós estamos carentes de fazer culto. Porque nós precisamos do homem para fazer culto. Porque nós precisamos de alguma coisa tangível para a gente fazer culto. Tiveram uma ideia e proporam a Arão. O povo todo disseram, vamos fazer um Deus para a gente? Esse Deus que a gente vai fazer vai ser do nosso próprio ouro. Então o senhor não vai ter gasto com isso, vice-presidente. A gente só quer ter um Deus para a gente cultuar. E aí Arão perguntou, mas de onde vamos tirar ouro? O povo já disse assim, nós vamos tirar das orelhas das mulheres, porque tem muito brincos. Vamos tirar das pulseiras, vamos tirar das argolas do pescoço, todo o ouro necessário. E nós entregaremos ao Senhor que é sacerdote, e o Senhor com uma unção sacerdotal fabrica para a gente um Deus. Pensaram numa ideia rasa de como seria a imagem desse Deus. Como esse Deus ia aparecer, como que esse Deus ia se apresentar. E eles tiveram uma ideia. Gênesis, Êxodo, capítulo 12, diz que quando eles estavam saindo da terra do Egito para Canaã, eles simplesmente tiveram que matar um cordeiro. E quando mataram esse cordeiro, alguns até um bezerro, outros carneiro, mataram um animal. Logo eles pensaram, se Deus pediu para a gente matar um animal, vai que Deus é como essa imagem. Então já que nós precisamos de um Deus, vamos fabricar algo que nós temos em mente. Proporam Arão, que por sua vez difundiu o ouro e fabricou um bezerro. Aquele bezerro de ouro está colocado sobre um altar. E aí o que eles diziam? Esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Por que eles estavam apontando para aquele bezerro e dizendo isso? Porque a imagem, a última imagem que Deus havia pedido para eles era matar um animal. Logo eles diziam, se Deus tirou a gente de lá por causa do sangue de um animal, isso significa que esse cordeiro aqui, a partir de agora, pode ser o nosso Deus. Eles só se esqueceram de um breve detalhe, que aquele cordeiro e aqueles animais que foram mortos em Êxodo capítulo 12, eles derramaram sangue. E o cordeiro que está em Êxodo capítulo 32 não tem sangue, ele só tem ouro. Ouro fala de riquezas naturais e físicas, e sangue fala daquilo que é vida, fala daquilo que Deus mais preza, fala daquilo que Deus mais ama. E o que eu vejo aqui é que eles se esqueceram que nada agrada mais a Deus do que quando um sangue é derramado. É por isso que lá na frente nós olhamos e declaramos, Jesus é o Cordeiro de Deus, porque Ele tira o pecado do mundo, porque Ele é o nosso Cordeiro e não esse Cordeiro, porque Jesus não é de ouro, Jesus foi de sangue e carne. Quando o seu sangue foi derramado, Ele nos deu a vida eterna. Quantos estão entendendo isso? E esse Moisés está em cima da montanha, enquanto o pau está quebrando lá embaixo, e eles estão fazendo uma reunião. Há uma diretoria da igreja, eles estão dizendo, agora aqui nós vamos colocar o altar, aqui nós vamos mandar assim, vamos mandar assim, porque o pastor está ausente. Quando ele está ausente, a gente faz o que a gente quer. E já que ele não vem, a gente vai fazer o nosso culto. E começar a agradecer, e começar a louvar, e começar a colocar as suas ofertas no pé daquele bezerro. E o Moisés está onde? Em cima do monte. Ele não havia descido. No meio do caminho tinha um general com ele, um rapaz que ele estava treinando para ser o co-pastor dele, que ele nem sabia que ia ser o sucessor, chamado Josué. Sempre com a espada e um escudo, parou no meio da montanha, porque Moisés havia dito para ele, você não pode subir comigo até em cima, fica no meio da montanha. E ele ficou guarnindo, ele ficou na guarida, ele ficou parado, esperando que alguma coisa acontecesse contra o seu chefe. E a Bíblia Sagrada vai deixar claro que de repente Deus olhou e falou assim, Moisés, eu tenho uma coisa para te falar.
E aí que começou o diálogo de Deus e Moisés. Se você ler, por favor, eu peço que você leia em casa. Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu estou ouvindo que o meu povo se perdeu lá embaixo enquanto a gente está aqui em cima. E como o povo está se perdendo lá embaixo, eu preciso que você desça rápido, porque eu vou acabar com esse povo. Então só chega lá, diga para eles que eu vou destruir todo mundo, porque eu não aceito idolatria. Não foi esse bezerro de ouro que arrancou eles da terra do Egito, mas foi a minha mão. Não foi esse bezerro de ouro que deve ganhar fama. Quem tirou eles fui eu. E eu não aceito que eles façam um bezerro de ouro. Eu não aceito que eles adorem essa divindade que não se move, não tem sangue e não fez nada por eles. Eles não podem fazer mais isso, e eu vou lá acabar com eles. Aí o Moisés levantou o dedo e disse: Senhor, antes do Senhor continuar a descida comigo, por favor, posso fazer uma observação? Daqui muitos anos, e eu estou conjecturando biblicamente, daqui a algum tempo os egípcios dirão: Deus é mau, porque fez de propósito tirar o povo da terra do Egito e matar eles no deserto, no pé de uma montanha. Que Deus ruim é esse? Que Deus terrível é esse? Em outras palavras, o que Moisés estava dizendo para Deus é: Deus, não mata não, porque se o Senhor matar esse povo, como é que o pastor Rafael vai pregar dizendo que o Senhor é maravilhoso, misericordioso e poderoso? Como é que os meus filhos vão pregar que o Senhor tirou da terra do Egito e deu chance para ele chegar lá? Então deixa esse povo vivo, porque esse povo precisa ainda aprender muita coisa e a gente só está começando. Diga para quem está do seu lado, diga: a jornada só está começando. Diga de novo, diga assim: a jornada só começou agora. Diga: por isso que você erra, é por isso que a gente tem falha. Diga assim: mas a gente não para aqui, nós vamos continuar. A nossa morada é Canaã, a nossa morada é o céu, o nosso lugar de espera é as regiões celestes. Quantos aqui sonham com o céu? Quantos aqui ainda têm esperança pelas coisas eternas? Levante sua mão. Ou você acha que você vai morrer, apodrecer e ressuscitar dentro daquela casa que você construiu, está pagando aluguel? Você não vai morrer e ressuscitar dentro daquela casa. Morreu aqui, mas vai ter que ressuscitar na eternidade. É lá que eu quero ir. E aí, irmãos, o irmão Moisés está descendo, dizendo assim: eu convenci a Deus de que ele não deveria matar o povo. E ele ficou feliz porque Deus falou para Moisés, irmão Vinícius. Deus falou: você me pediu? Você me sugeriu isso? Então eu não vou fazer. Eu não vou matar o povo. O povo vai ficar vivo. E a Bíblia fala que o Moisés está descendo com as 2 tábuas das mãos. Não perca essa cena. 2 tábuas das mãos, cantando, glorificando, exaltando, dando glória. Irmão, ele desceu aquele culto tremendo, porque primeiro viu a glória de Deus, mesmo que de costa, mas viu. Ele está descendo com 613 leis. Ele está descendo com 2 tábuas que o dedo de Deus escreveu. Ele está feliz demais. Mas à medida que ele desce, ele se encontra com o seu general. Quem era ele? Quem era ele? Josué. Ele chega no Josué, diz: a paz do Senhor, Josué. Josué falou: o que é isso debaixo do teu braço? Ele disse assim: são as tábuas. Você ouviu que o senhor subiu com essas tábuas? O senhor desceu com elas? Eu desci. Mas agora essas tábuas estão diferentes, porque elas estão escritas. Mas por que você escreveu? Não fui eu. Foi quem? O dedo do Deus Altíssimo. E por que Deus escreveu? Para que o povo saiba que eu não posso esculpir de uma maneira tão exata, tão linda e tão perfeita. Isso é obra de Deus. E ele olhou e disse assim: isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Por isso se dá a tudo aquilo que Deus faz como obra de Deus. E ele está descendo com as tábuas, chamado obras de Deus, nas suas mãos. E na medida que ele desce, o Josué diz: para. Faz silêncio. Escuta. E ele escutou uma festa, uma música e uma alegria. Aí o Josué, que não tinha um discernimento, porque não estava lá em cima batendo papo com o pastor Moisés, falou assim: isso deve ser música de vitória. Isso deve ser música dos vitoriosos. Isso deve ser música daqueles que venceram a guerra. Aí Moisés já ficou bravo e disse assim: é nada. Isso não é alarido de quem é vitorioso, isso é alarido de quem é derrotado, porque quem é idólatra é derrotado. Se mais é de vencedor, nunca foi, nunca será, porque aquele que serve somente a Deus é vencedor, mas aquele que se divide, ele não vai conseguir ser vencedor nunca na vida. Josué olhou e disse assim: o senhor está bravo, pastor Moisés? Ele disse assim: eu não aguento, porque eu tive que parar Deus lá em cima, porque Deus queria descer aqui e acabar com todo mundo, e agora eles querem continuar fazendo isso. E na medida que eles vão descendo,
eles vão se aproximando das caixas de som, só para você entender, eles vão se aproximando da sonorização da canção, do coral que eles faziam em volta do bezerro. E aquela música foi entrando no coração de Moisés, aquela música foi entrando nele, aquela música foi permeando o seu interior e vai dando uma raiva nele, vai dando um rancor. E ele está ali: não, eu não vou perder a cabeça, eu não vou sair do salto, eu não vou perder a compostura, eu sou pastor, eu não posso perder a paz, eu não posso voltar, eu não posso parar, eu não posso negociar. E ele está descendo, mas a música está mais alta do que os seus pensamentos. Mas as músicas que estão sendo entoadas pela boca do povo de Deus, que está desviado, está conseguindo trazer no coração de Moisés uma inquietação tão grande. E eu preciso começar a aplicar o que Deus falou para mim. Sabe quando é que eu perco a minha paz? Quando eu permito que a música do Satanás, que a música do adversário, que a palavra do inferno, que aquilo que fizeram contra você, entra no seu coração. Moisés lá em cima estava distante, por isso não conseguiu entrar. Mas quando ele se aproxima, aquela música começa a entrar. Porque se você quer viver um tempo de fase difícil, se prepare para o que eu vou dizer. Você se aproxima. Quanto mais envolvido, quanto mais metido, quanto mais na obra de Deus, mais você vai ouvir o alarido do adversário dizendo: você não consegue, você não é bom, você não pode, você não vai. Mas aquilo vai entrando no coração da gente. Se a gente não blindar todos os dias, a gente olha para as tábuas e diz: que esse povo não merece, esse povo não merece. E na medida que ele está descendo, o povo está gritando. E ele não aguentou, irmãos. Ele desceu, olhou para o povo e deu um grito dizendo: parou a música, parou essa festa. E o povo está dizendo: e o pastor Moisés voltou, baixa a música. O coral para de cantar. O povo em volta do bezerro esconde o bezerro. Ele diz: não adianta esconder, porque eu já vi. Vocês acreditam que foi esse bezerro que arrancou vocês da terra do Egito? A Bíblia fala, irmãos, que ele quebrou o bezerro, ele destruiu o bezerro, ele esmagou o bezerro. As fagulhas de ouro ele derramou na água, pôs nos cântaros dos homens e fez todo mundo beber. E ele dizia: vocês querem esse Deus? Então beba desse Deus, engula esse Deus, viva com esse Deus. Mas esse Deus não é o Deus que eu tive contato em cima da montanha, porque o Deus que eu estava falando com ele lá em cima, ele fala, ele se move, ele é Deus, ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é inefável, ele fala, a terra treme, ele fala e o céu troveja, ele manda lá em cima e ele manda aqui embaixo. Ele é o Deus poderoso. Bata no ombro de quem está do seu lado e diga assim: esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. O Deus que se move, o Deus que fala, o Deus que escreve, o Deus que se manifesta, o Deus que se relaciona, o Deus que está aqui na Emanuel neste culto de domingo para dizer para você: eu sou um Deus que me movo em tua direção. Aleluia! Diga para quem está do seu lado, diga: o teu Deus se move. Mas aí até aí está tudo bem. Até aí não tem problema nenhum. Até aí está tranquilo. Mas teve um problema. O que é que tinha na mão dele? O que é que tinha nos dois braços dele? E o que as tábuas eram? Não, a obra de Deus. Vamos de novo, o que ele tinha nas mãos? E o que eram as tábuas? Aí ele não aguentou. Ele pegou as duas tábuas e quebrou as duas tábuas. De tanta raiva, de tanta fúria e de tanto nervoso, de tanta decepção. Porque uma das maiores decepções foi quando ele chegou e pegou o irmão dele cantando em volta do bezerro. Era Arão, o sacerdote que havia visto Deus face a face, contato com Deus pelo menos. Sabe o que a Bíblia deixa muito claro? Que a decepção dele foi tão grande, mas tão grande, que ele quebrou a tábua. E quando ele quebrou a tábua, Deus se levantou no trono e diz assim: quebrar o bezerro? Tudo bem. Fica bravo? Eu também fiquei. Querer matar todo mundo? Eu também quis. Mas não quebra as tábuas não, Moisés. Não faz isso que você está pensando em fazer não, Moisés, porque as tábuas custam muito caro. E você sabe que foram 40 dias lá em cima comigo. O Moisés não sabe o que fazer, porque ele podia ter quebrado a cara, a cabeça, a cara de todo mundo. Ele poderia ter quebrado o bezerro 3 vezes. Ele podia ter quebrado o que ele quisesse quebrar. Até o tabernáculo, depois de construído.
Mas ele não podia ter quebrado as tábuas. Porque as tábuas, diferente de qualquer coisa, era a única coisa humana que teve contato com o divino e se tornou santíssima, por isso chamada obra de Deus. Sabe o que Deus me trouxe nesse altar para pregar para você? Uma mensagem muito simples e séria. Você pode quebrar tudo. Você pode quebrar aliança com amigos. Você pode quebrar amizades. Você pode quebrar contratos. Você pode quebrar comunhão. Você pode quebrar o que você quiser quebrar. Mas a única coisa que você não pode quebrar é a obra de Deus. Porque a obra de Deus não foi o homem quem te deu. A obra de Deus foi o próprio Deus que te deu para fazê-la. Porque a obra de Deus, aqui representada pelas tábuas, é a aliança firmada de Deus com o povo. Agora elas eram tábuas, depois se tornaram a obra de Deus e no final eram a aliança. E o que ele fez? Ele quebrou a aliança de Deus com o homem na terra. E Deus nessa noite me faz subir nesse altar e dizer para você, meu amado, o que o diabo está lutando para fazer é quebrar a tua aliança com Deus. E por isso ele vai usar de todos os meios necessários. Ele vai usar quem você mais ama. Ele vai tentar usar aquilo que muitos não falavam mais e vão voltar a falar. Ele vai tentar de alguma maneira entristecer o teu coração e causar uma tristeza com a congregação dos hebreus. Ele vai tentar fazer com que o teu coração se aflinja de maneira tão grande que você tome decisões precipitadas e quebra aquilo que Deus não mandou você quebrar. E Deus me trouxe nesse altar para dizer para você: quebre qualquer coisa, mas não quebre a aliança que Deus tem com você. Não quebre a aliança que Deus firmou com você. O teu chamado é a coisa mais linda que Deus podia ter dado para você. Porque, irmão, não adianta eu dizer para você que subir nesse altar a gente não ouve a música do inimigo. A gente continua ouvindo, mas esta música não entra. Ela bate e cai, ela não desce para o coração. Estão lutando contra a tua casa, não quebra aliança por causa disso. Estão lutando contra o teu ministério, não quebra aliança por causa disso. Estão lutando contra o chamado de Deus da tua família, não quebra aliança por causa disso. Levanta as duas mãos aos céus, toque no ombro desses dois irmãos, chacoalha esse crente para ele não dormir. Diga para ele, diga olhando nos olhos, diga em nome de Jesus: a música está cada vez mais alta. Diga, a música está cada vez mais alta. Chacoalha ele, diga: mas pelo amor de Deus, não quebre as tábuas, não quebre as tábuas, não quebre a aliança, não quebre, não quebre, não quebre, não quebre, não quebre, não quebre. Ela mandará surimicandaranha. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Esse aqui pode ser melhor do que o Monte Sinai. Esse é o lugar que Deus escolheu para que você estiver. Levanta as duas mãos acima da sua cabeça. Oh, glória. Diga: Deus, nesta noite eu declaro pela tua palavra que eu preciso ter uma firmeza que nunca tive antes para resistir a afronta do adversário. Agora diga para duas pessoas desavisadas perto de você, diga para ele: meu irmão, entenda, o diabo vai tentar usar qualquer um. A música está entrando. Essa música pode ser a crise. Essa música pode ser os palavrões que disseram para você dentro da sua casa antes de você vir para o culto. Essa música pode ser a pá do diabo que está cheia de terra pronto para jogar no teu ministério. Porque a intenção não era outra coisa. Era somente fazer aquelas tábuas serem quebradas. A música é a situação da tua casa antes de você vir para esse culto. A música pode ser a atual posição que o teu filho tomou de uns dias para cá. A música pode ser essa frustração que constantemente tenta morar em você. A música que o Moisés estava ouvindo, os gritos que Moisés estava ouvindo, pode ser as difamações que você não queria experimentar e provar delas. Ainda ontem na vigília eu disse, quando alguém chegou para mim e disse: pastor, eu quero parar. Se fosse em outro tempo eu dizia assim:
Para não, a obra de Deus precisa de você. Não desiste não, porque a obra de Deus... Mas estou vivendo um tempo da minha fé, a minha caminhada com Deus, que eu entendo essas fraquezas. Porque você imagina, você ter que amar um cara estranho que você nunca sabia que ele existia. De repente Deus foi lá e colocou esse estranho na sua vida e deu a responsabilidade de você cuidar dele. E de repente esse que você nem sabia que ele existia faz parte da sua vida agora. E em um dado momento ele não te dá a resposta que você esperava ter. E aí as frustrações vão crescendo no coração. Mas ainda que tudo isso aconteça, eu subo nesse altar hoje para dizer, é compreensível, ou melhor, dá para compreender o que você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem enfrentado. E nós podemos quebrar muita coisa, mas nós nunca poderemos quebrar o que Deus nos deu. Põe a mão no seu coração e pergunte para você mesmo, fechando os seus olhos, diga assim: o que Deus me deu? Oh. Você tem dúvida de que foi Deus que te deu? Foi Deus que te deu. Deus que te deu. Tem dúvida de que foi Deus que falou? Tenha dúvida, foi Deus que falou. Pastor, mas a música está alto. Mas o Senhor está dizendo, não se perca com a música, continua acreditando na minha voz. Você tem dúvida que essa lágrima que você chora hoje é Deus que permitiu você viver? Ou você está chorando pelas circunstâncias? Você chora porque Deus te fez quebrantado. E se chora por causa de dor, não é porque você é fraco, é porque você é humano. E você pode até chorar, mas não quebra aquilo que Deus colocou dentro de você. Sabe o que eu tenho aprendido? Olhe para mim. Eu aprendi que quanto mais prova eu enfrento, é uma maneira subliminar de Deus me dizer que acreditou em mim. Deus acreditou em mim. Quanto mais Deus, doutor Rangel, me permite me aproximar da afronta, da guerra e da batalha, é porque de uma outra maneira Deus está me dizendo, você tem capacidade. Porque senão não deixaria você entrar nesse ringue com o inimigo maior do que você. Em outras palavras, Deus está dizendo, irmão Carlinhos Chocolate, que se você se aproxima de uma batalha, se aproxima de uma guerra, pode dar glória. Se Deus permitiu você entrar, é porque o final dessa batalha Ele já conhece. E Ele está dizendo, eu te dei capacidade para vencer. Quem aqui acredita que Deus não erra? Diga amém. Quem aqui acredita que tudo que Ele fala Ele cumpre? Diga glória a Deus. Eu tenho uma notícia para te dar. Se Ele não erra, se Ele não mente, se Ele não está equivocado, o meu Deus, quando confiou em você, Ele confiou para valer. Então pega estas duas tábuas e vai para tua casa dando glória. 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 E sabe qual é a resposta que você vai ter que dar para o diabo? É assim: Satanás, escute com muita atenção que eu vou dizer ainda hoje. Estas tábuas eu não quebro e não entrego, porque quem me deu foi Deus. Quem me entregou foi Deus. Quem escreveu foi Deus. Quem me falou delas foi Deus. Quem me mandou subir foi Deus. E o meu contato com Deus é inegociável. Levante sua mão, eu quero profetizar algo sobre você. Talvez a tristeza depois desse culto vai bater na porta da tua casa e dizer: para, desiste, entrega tudo. Mas sabe quem é que Deus vai mandar atender a porta da tua casa? O amigo, o inefável, o poderoso, o glorioso, o Deus de Israel vai mandar o Espírito Santo atender a porta e mostrar para esse inimigo essa tristeza e essa depressão, que Deus é um Deus presente na sua vida. Levante a mão para o céu, pegue na mão desses dois crentes, chacoalhando a mão deles só para ver se ele ainda está vivo. Diga para ele: quem vai atender a casa é você ou é o Espírito Santo? Chacoalha a mão dele, diga: se for o Espírito Santo, descansa, ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta. Ele tem uma... Quem pode dar glória a Deus e aleluia? Ai, irmão,
eu estou daqui de cima olhando e estou vendo gente olhando para as tábuas e dizendo: vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. E Deus está dizendo: não quebra, não quebra. Eles não merecem isso, eles não merecem isso. O teu inimigo não tem que ser tanto privilegiado assim. Ele não detém tanto privilégio assim. Você está entendendo? O inimigo não merece tanto privilégios. Um dia perguntaram a Silvio Santos: por que você não pega esse povo que te imita, esse povo que faz chacorrice com a sua cara? Por que você não pega esse povo e processa? Ele disse assim: se eu der atenção para eles, eu vou publicar, eu vou dar um marketing para eles, porque o que a televisão precisa de mais uma. Silvio Santos se irrita com brincadeira, e aí eles vão ficar famosos. Sabe, irmão, quando uma pessoa não consegue por um lado, ela vai tentar por outro. Quando o inimigo não consegue de um lado, ele vai tentar por outro. Mas o inimigo não precisa ter tanto privilégio assim na sua vida. Não desista porque ele quer. Não quebre aliança porque ele quer. Diga para quem está do seu lado: o inimigo não merece ser assim. Diga: o inimigo não merece tanto privilégio. A única pessoa feliz, eu acredito, depois que Moisés quebrou as tábuas, foi o adversário. Eu não sei, você está aqui hoje e pode estar só com os pedacinhos da sua tábua nas mãos. Pode estar só com os pedacinhos do seu casamento nas mãos. Pode estar só com os pedacinhos da sua vida espiritual nas mãos. Só Deus sabe como é que você chegou aqui. Só Deus sabe como é que está teu casamento. Só Deus sabe como é que está seu filho. Só Deus sabe como é que está a tua vida, não é? Então às vezes você chegou aqui dizendo assim: se o pastor tivesse pregado essa mensagem 15 dias atrás, ela seria prevenção e não remédio. Porque já quebrei, pastor. Tem mais. Se o senhor tivesse dito isso um pouquinho antes, eu já não teria tirado a minha aliança do dedo. Se o senhor tivesse falado isso antes, eu não teria feito aquele compromisso de ter caído. Porque a gente sempre vai tentar achar um culpado. Mas eu tenho uma notícia para te dar. E eu não vou pedir para abrir, mas vou pedir para projetar. O capítulo 34 do livro do Êxodo, existe uma revelação para quem chegou aqui. Quem está aí ainda? Aleluia. Mi maior, querido. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Senhor formoso, tua face eu quero, pois quando estás nesse... Cante. Põe a mão no seu coração e cante. Acende a chama. Cante mais alto isso. E uma vez. Vem limpar, brilhar, todos lendo comigo? Porque Moisés quebrou. Diga, ele quebrou. Não podia quebrar, mas ele quebrou. Versículo de número 1 do 34. Todos leem 1, 2, 3. De pé no seu lugar, dando glória a Ele.
Diga para 2 pessoas, ou abrace 2 pessoas perto de você e diga: esse Deus é demais. Abrace 2 pessoas e diga: esse Deus é demais. Abrace 2 pessoas, comemore com elas esta palavra, diga para eles: esse Deus é demais. Olha o que ele mandou. Volta. Levante sua mão, levante o dedo de profeta, diga: volta. De novo, diga: volta. De novo, diga: volta. Sobe. Sobe. Pega tábuas. Diga, aponta para cima, diga: porque ele vai escrever de novo. 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 Ele vai escrever. Quem é batizado com língua estranha no Espírito Santo, pelo amor de Deus, abra a tua boca para glorificar. Abra a tua boca para dar glória para Ele. Ele está dizendo: sobe. Ele está dizendo: sobe. Ele está dizendo: sobe. Ele está dizendo: sobe. 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 Sobe outra vez. Quem crê que Deus é um Deus de segunda chance, diga amém. Quem crê que Deus é um Deus de terceira chance, diga amém. Quem crê que esta noite Deus pode escrever algo novo? Eu não sei se vocês sabem, lembra da canção Uma Nova História? Consegue, Lu? Dá um microfone pro Lu aí. Ô, Glória. Pegue na mão desses irmãos, vamos fechar os corredores. Eu oro com você. Quem me assiste pela internet, quero dizer para você, minha irmã, que aqueles filhos são seus. Que aquele marido é seu. Que aquela casa é sua. Se tem alguém que tem que se mudar de lá, é o inferno. Mas não é você que vai deixar a sua casa. Segure as mãos da sua família e ore, ore, ore. Levante a mão desse crente cuidadosamente para ele não se espantar. Você está segurando a mão de alguém que acabou de deixar só os pedacinhos assim, sabe, no chão. Eu estou pregando para os decepcionados, revoltados, entristecidos. Eu estou pregando para você que já quebrou, ou que está quase quebrando. Mas o Senhor está dizendo para você: eu te amei, eu te escolhi, eu te chamei. Você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. Fecha os teus olhos. Ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que podes imaginar? Vamos formar o mais lindo coral. Aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Todos juntos. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Só as mulheres cantando desde o início, só as irmãs cantando lá do começo. Oh, glória. Aleluia.
os homens glorifiquem enquanto as irmãs cantam. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será Olha, Deus. sobre ti. Olha, Deus! Uma nova história, Deus tem pra mim. Abajuri cantarás. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Canta isso com lágrimas nos olhos. Pode cantar. Um novo tempo Deus tem pra Pode mim. cantar essa canção gritando. Tudo aquilo que pedido Pode foi, cantar essa canção em ouvirei línguas sua estranhas. boca, te abençoarei. Isso não é uma frase de efeito, é Deus te dizendo. Uma nova história Deus tem pra mim. Alabá, comando de cantaracé. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Olha para esse irmão que você segurou a mão dele, escolha um dos dois e diga para essa pessoa, diga assim: você percebeu como que o inimigo ficou feliz quando você quebrou as tábuas? Diga, era o que ele mais queria, era o que ele estava esperando, e você fez o que ele estava esperando. Chacoalha a mão dele e diga assim: mas o teu Deus não perde para o teu inimigo. Ele não perde. De novo, ele não perde. De novo, ele não perde. Diga, para falar a verdade, ele nunca perdeu uma guerra. Diga aí, para não perder e não te deixar perdido, levanta a mão dele e diga assim: ele está te mandando subir e declarar: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor Levanta a mão dele. pra